A teologia para leigos é pensada para as pessoas que desejam aprofundar a sua fé cristã ou até mesmo para aqueles que desejam ter uma introdução às disciplinas teológicas. Mas e o diálogo entre a literatura e a teologia? Esse diálogo nasce da constatação de que a Bíblia também é uma obra literária e os estudos entre teologia e literatura nos últimos anos têm se intensificado, principalmente entre as realidades literárias religiosas e de interesse aos leigos. Para compreendermos a literatura teológica para leigos, aqui no estúdio eu recebo o doutor em Ciências da Religião, Emivaldo Silva Nogueira, e ele também é doutorando em Educação pela PUC Goiás. É isso mesmo, Emivaldo? É isso mesmo, padre. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Beleza. Conectados conosco estão o Frei Edson Matias Dias, diretor do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, doutor em Teologia. Frei Edson, bem-vindo, alegria recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço estar aqui com vocês. E a professora Andréia Gripe, professora de Cultura Religiosa no Departamento de Teologia da PUC Rio. Professora Andréia, bem-vinda. Esses dias falei sobre a senhora com uma amiga, a irmã Helena Coraza. Bem-vinda. Eu acho que o microfone da senhora está fechado. Obrigada. Eu que agradeço esse convite, né? Muito alegre de estar aqui. E irmã Helena é uma querida, uma grande amiga de muitos anos. Tá certo, gente. E falando então desse tema, né, da literatura religiosa, teológica, principalmente com esse foco para leigos. Eu começo com o Emival para que a gente pudesse falar sobre a sua experiência, né? Como se deu essa sua experiência para relacionar literatura e teologia e principalmente tendo como foco o público do laicato das comunidades. Padre Wellington, primeiro eu agradeço o convite, é uma alegria estar aqui. Pensar a teologia para o leigo eu acho absolutamente necessário, sobretudo nesses tempos. E as minhas pesquisas sempre foram voltadas com essa linguagem um pouco mais acessível para as pessoas leigas mesmo, de conceitos, de concepções teológicas. Então, desde o mestrado, o doutorado, sempre foram pensados e analisados a partir disso, não deixando de lado, nunca, evidentemente, as concepções teológicas, as categorias, de fato, que são exclusivas da teologia, mas de uma forma acessível, de uma forma compreensível para as pessoas que vivem e estão em comunidade, né? Esse é o grande enfoque, a grande importância sempre da pesquisa, sair do academicismo, sair daquilo que é pesado e maçante para a sociedade como um todo e fazer esse conhecimento mais acessível, mais prático, uma vivência prática da teologia, por assim dizer. Perfeito. Andréia, você tem observado que essa relação e essa constatação da relação entre literatura e teologia, ela tem se encontrado mais diante do interesse pela leitura, principalmente daqueles que não são religiosos no sentido da estrutura da igreja, né? Padres, irmãs, irmãos, pessoas devotos, aqueles que participam da estrutura enquanto ministros ordenados e religiosos do ponto de vista dos votos. Entre os leigos, essa relação de literatura e teologia foi sendo constatada, fortalecida? Como você observa isso? Sim, com certeza, né? A partir do momento em que o leigo se entende como construtor também da ação pastoral, responsável por essa ação pastoral, responsável pela evangelização. A partir do Concílio Vaticano II, quando é reforçado esse papel do leigo como corresponsável da evangelização, isso gerou também essa necessidade de uma melhor formação. E se buscou, né, tem se buscado essa formação através de leituras e de cursos. Então, a literatura para leigos,
A literatura teológica para leigos tem um grande campo realmente, né, consumidor, vamos dizer assim, porque o leigo ele está ávido por conhecer melhor a sua fé, para também poder expressá-la melhor e para poder também dar a sua contribuição no crescimento da igreja, né, nas atividades pastorais. E é muito interessante que essa literatura, ela, com uma linguagem pastoral, ela se faz acessível, né, porque ela toca a vida, o cotidiano, e aí ela se faz também expressiva na ação dos leigos nas paróquias. Perfeito. Frei Edson, o senhor tem a experiência aí de dirigir o Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. E eu acho que uma característica que o IFTEG traz muito bonita, e eu posso dizer porque a minha formação teológica se deu no IFTEG, foi da possibilidade de nós, que somos ministros ordenados e professos da igreja, de compartilharmos o mesmo ambiente do estudo teológico com os leigos. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre essa riqueza da relação e do compartilhamento de conhecimentos e saberes. Como o senhor vê essa relação da presença dos leigos nesses ambientes de estudos, principalmente os estudos teológicos, né, do ponto de vista aí do objeto que estamos analisando, e se isso de fato é constatado nessa riqueza, né, nessa amplitude do horizonte desse conhecimento da literatura teológica. Sim, Padre Wellington, é interessante isto porque é uma riqueza, porque a gente deve considerar que o falar teológico, ele nasce justamente das alegrias e das dores, né, da vivência, em cada estado, em cada vocação que a pessoa está, em cada comunidade. Então, essa interação, ela é muito positiva. Por mais que o IFTEG também tenha a obrigação, o dever também formar os religiosos e futuros padres, com algumas disciplinas bem específicas, né, para o ministério, a presença de leigos também, na grande parte, tem contribuído, porque cada um no seu carisma, cada um na sua experiência eclesial, ele pode enriquecer o fazer teológico. Esse fazer teológico, ele sempre deve nascer dessa experiência de fé concreta, nos desafios da vida, né, que nós temos, as nossas comunidades, que pede a nós que estamos nessa caminhada, que está ali dedicando o estudo, caminhos, né, busca de resposta. Então, a gente tem, sim, visto que isso é muito positivo. Claro, cada um na sua especificidade, é evidente, cada um no seu ministério, mas cada um revela ali o seu carisma próprio, a sua vocação própria. Ou seja, são vários membros, mas um mesmo corpo. Então, esta é a riqueza, né? Penso que esse encontro gera e está gerando frutos positivos para a igreja e para as comunidades. Mivaldo, recentemente você escreveu aí um livro que eu gostaria que você citasse, que fala sobre a justiça social no profeta Amós, né? E aí você usa um método que traz toda a sua especificidade, que fala da literatura. Então, desse ponto de vista, do método que você utilizou para escrever esse livro, você observa que existe nesse método um eixo para um diálogo entre as religiões e aí a construção de pontes, né, de campos de diálogo para que isso aconteça? Sim, padre. Esse livro é o resultado da minha pesquisa de doutorado em Ciências da Religião, que fiz sobre o conceito do autodiscernimento no livro do profeta Amós. E aí, esse é o meu método do autodiscernimento. Então, utilizei essa categoria como um método. E eu penso, padre, que todos os profetas do Antigo Testamento fizeram e vivenciaram o processo de autodiscernimento.
Quer dizer, receberam o convite de Deus, da divindade, e fizeram esse processo de introspecção para compreender, de fato, aquilo que Deus estava solicitando e pedindo. Então, é preciso fazer um processo de introspecção, reconhecer, procurar a origem mesmo. Isso é interessante porque nós vamos também pensar a religião. É aquilo que falou Timóteo, né? Eu sei em quem eu depositei a minha fé. Para mim saber disso, eu preciso fazer um processo profundo de autoanálise, de autodiscernimento, a partir daquilo que me foi proposto pela divindade, por Deus, né? Só assim, quando eu consigo isso, aí então eu posso dialogar com as outras religiões, porque eu sei de onde eu vim, eu sei da minha fé, e não terá problema nenhum falar de outras religiões ou falar de outros pontos de vista, de outras perspectivas sobre o mesmo assunto. Isso é interessante porque possibilita um processo de diálogo, né? E a gente vê hoje, sobretudo nesses últimos tempos, a grande dificuldade que nós temos para o diálogo, seja para o diálogo interreligioso ou seja para o diálogo mesmo na vivência prática, né? Ninguém mais quer dialogar profundamente. Fala de maneira muito superficial, quando não para conduzir para outras perspectivas, mas não para um diálogo espontâneo e livre, né? E isso é necessário atualmente. Perfeito. Andréia, quando a gente observa que houve uma mudança natural do ponto de vista da evolução do conhecimento, principalmente do conhecimento teológico, se a gente for olhar que esse conhecimento, principalmente do estudo da fé, das realidades próprias da revelação, era uma realidade privada a um determinado grupo dentro da sociedade, e que hoje este conhecimento dentro desse processo também está aberto a todo aquele e aquela que deseja conhecer, a gente pode dizer que existe essa mesma relação entre literatura e teologia, como já existia no passado da igreja, também para além da universidade? Sim, com certeza. Literatura e teologia, elas possuem uma relação muito profunda, né? Porque a teologia também ela é palavra, né? A literatura e a teologia, elas se expressam pela palavra. Então, a teologia e a literatura, elas têm também em comum a inspiração que vem de espírito. Então, esse entendimento também fez essa aproximação entre teologia e literatura. Também o melhor conhecimento, entendimento acerca da racionalidade, né, que deixou de ser tão uma racionalidade dura, positivista, mas que hoje também leva em consideração e põe em alta conta a subjetividade. Então, tanto a literatura quanto a teologia falam do belo, do humano, da relação com Deus, daquilo que é mais íntimo no ser humano. Então, deixa-se de ser algo tão técnico, tão acadêmico, que somente se dava para estudar nos bancos das universidades, e passa para o chão do povo mesmo, porque é uma linguagem mais acessível, uma linguagem que fala ao coração, uma linguagem que fala de vida. Então, nessa dimensão, uma dimensão da palavra, na dimensão do lúdico, na dimensão da inspiração, há essa conexão entre literatura e teologia para o nosso bem, né? Isso é um ganho para a igreja, isso é um ganho para os leigos, isso é um ganho para toda a sociedade. Então, esse conhecimento teológico que deixa de ser algo simplesmente fechado num grupo hierárquico específico, mas ele passa a ser acessível para todos, e não só passa a ser acessível, mas é um direito de todos, né, ter acesso a esse conhecimento, a revelação de Deus que foi para todos os seres humanos. Tá certo. Frei Edson, quando a gente fala, por exemplo, de literatura e do ponto de vista das obras, né, a igreja sempre teve uma riqueza muito grande na produção dos seus autores, sejam eles santos ou simplesmente aqueles que fizeram a sua experiência e partilharam dela através de obras.
como quem está em casa pode olhar com critérios para o que primeiro buscar ler, para conhecer, por exemplo, realidades que são próprias da teologia? E aí eu pergunto porque algumas pessoas sempre nos procuram nas comunidades a partir desse desejo que tem, mas que falta o critério. Às vezes você começa lá de cima, de uma coisa muito difícil, e acaba desanimando, né? E às vezes esquece de fazer aquele caminho do lúdico para o mais complexo. Boa pergunta, Padre Wellington. É bem interessante isso mesmo. Olha, não dá para a gente, talvez com um desejo sincero, e não ter uma caminhada no estudo teológico, a gente pegar a Suma Teológica, Tomás de Aquino. A pessoa vai desanimar, ela vai cansar, ela não vai entender e ela vai desistir. Então, este não é o melhor caminho inicial. A gente tem que pensar a teologia no sentido que ela brota de uma experiência de fé, e dentro dessa experiência de fé nós sentimos encantados, nós sentimos atraídos para que a gente dê razão a esta fé. Ou seja, Deus tocando em nosso coração, na ação do seu Espírito, faz com que nós desejemos cada vez mais conhecer. Então, a melhor forma para aquele que não teve ou não tem contato, pouquíssimo contato com a literatura teológica, o primeiro passo é os textos sagrados, a Sagrada Escritura. Então, a meditação assídua, né, uma meditação, a leitura, e aí eu falo sobre 2 pontos. O primeiro é quando nós tomamos o texto sagrado para uma reflexão e uma meditação. Por exemplo, a Lex Divina, ou leitura orante da palavra. E o outro ponto seria o estudo. E é interessante que esses 2 se unam para se construir um conhecimento mais apropriado. Ou seja, onde que coração, razão, né, experiência de fé estejam juntos. E depois a pessoa começa a caminhar um pouco mais. Aí ela pode ir atrás de algum comentador, e nós temos as livrarias católicas, né, que pode dar uma introdução aos textos sagrados. Aí depois a pessoa pode estudar eclesiologia, né, ela pode ir andando aos poucos, né, para que ela possa ser enriquecida por esse conhecimento, e conhecendo mais, né, ame mais, né, para que seja realmente aí uma experiência positiva de leitura. Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo, nós temos um break antes das 4 e na volta nós vamos continuar falando aqui sobre a teologia pensada também para os leigos e leigas de nossas comunidades. O nosso almanaque volta daqui a pouco.